Olá, meu nome é Cássio e falo pela equipe do canal Ação e Reflexão. Você já se perguntou ou se viu intrigado pelo questionamento de qual o sentido da vida? A vida de fato necessita ter algum sentido? Ou o sentido da vida é viver livremente sem presilhas? O sentido da vida é ser feliz? É ajudar o próximo? Cumprir seu propósito através do trabalho ou da constituição de uma família? É ter filhos? Responderemos essa e mais algumas perguntas a seguir com o que interpretamos dos conteúdos que estudamos relacionado ao tema Qual o sentido da vida? O sentido da vida constitui um questionamento filosófico acerca do propósito e significado da existência humana. Há uma quantidade imensurável de possíveis respostas para o sentido da vida, frequentemente relacionadas com a religião ou com a filosofia. Opiniões sobre o sentido da vida podem, por si próprias, se distinguir de pessoas para pessoas, bem como também pode variar no decorrer da vida de cada humano. Na Idade Média e no campo filosófico, o significado da vida consistia e rodeava a felicidade, sendo que para Platão, por exemplo, a alma imortal humana consistia de 3 partes: a razão, a coragem e os instintos. Se essas 3 partes estivessem em equilíbrio e não se contradissessem mutuamente, o ser humano poderia ser feliz. Já para o estoicismo, que ganhou bastante relevância atualmente, ia na contramão dos principais filósofos da época, como Platão e Aristóteles, e dizia que se houvesse o ser humano livre de emoções, desejos e paixões, e que fosse indiferente ao seu próprio destino, ele alcançaria o estado final de apatia. E esta insensibilidade perante os acontecimentos da vida, a paz estoica, significava a verdadeira felicidade. Por outro lado, para Epicuro, o sentido da vida jaz no desejo. Condições prévias de felicidade eram a superação do medo e da dor. Recomendava-se ainda a isolação da vida pública, resguardando-se apenas a um pequeno círculo de amigos. Na religião, começando pelo cristianismo, fundamenta-se no conjunto de ensinamentos de Jesus de Nazaré. De acordo com a tradição, ele era o filho de um carpinteiro judeu. Como filho de Deus e Messias, ele anunciou a vinda do reino de Deus e salvou as pessoas do pecado original com a sua morte e a sua ressurreição. O sentido da vida no cristianismo baseia-se na comunhão com Deus na vida, bem como após a morte. Confissão e o arrependimento são pré-requisitos para tal, assim como a libertação dos pecados através de Jesus Cristo. Como é descrito na Bíblia, Deus nos criou com uma necessidade espiritual, o que inclui o desejo de encontrar o sentido da vida. No budismo, é dito claramente que o objetivo da vida para todos os seres humanos é único. Sofremos também por causa das paixões mundanas, mas a causa maior de todo o nosso sofrimento é por não saber o que ocorrerá após a morte. Resolvida essa questão, pode-se atingir felicidade absoluta, que não depende de fatores externos para existir. A maioria dos seres humanos só conhece felicidades relativas, que somente existem por comparação. Por exemplo, eu sou feliz porque eu tenho mais dinheiro que fulano, ou porque tenho mais dinheiro agora do que antes. No judaísmo, a religião judaica baseia-se nas tradições religiosas de judeus e escolhidas por Deus. O sentido da vida no judaísmo consiste na observância das leis divinas, na reverência perante Deus e sua vontade. Em uma pesquisa feita por uma revista britânica de psicologia sobre o significado da vida para as pessoas, traz dados interessantes.
Aproveitar a vida enquanto puder, é o que pensam 17% dos pesquisados. A vida simplesmente não tem sentido. Foi a resposta de 11% dos entrevistados. E a vida simplesmente é um mistério. Foi destacada por um pequeno grupo de 2%. Amar, ajudar, prestar serviços aos demais foi a resposta da maioria. A revista Veja publicou em setembro de 1999 o resultado de uma pesquisa americana, na qual se perguntava: se você estivesse na presença de Deus e pudesse lhe fazer apenas uma pergunta, o que indagaria? 46% dos entrevistados responderam que perguntariam qual o sentido da vida. Para muitos de nós, o sentido da vida é algo distante. Muitos ainda não sabem por que vivem, ainda não encontraram um significado para sua existência. As consequências disso podem ser o sentimento de vazio, insatisfação, infelicidade e impressão de estar perdido. No geral, quando as pessoas estão felizes, dificilmente questionam o sentido da vida. Nesses momentos, a vida se justifica para a maioria. A razão da vida costuma ser questionada em momentos nos quais a existência parece não fazer sentido. Indaga-se seu propósito quando se está sofrendo, quando se está sob uma dor intensa, seja esta de corpo ou de alma. Quando se vivencia medo, solidão, depressão, tragédias ou perdas, certamente cresce em nós esta questão: qual sentido a vida tem? Podemos observar que, na maioria das vezes, o que leva os seres humanos a questionar o sentido da vida não é a vida em si, é exatamente a parte da vida que se deixou de ter. A sensação do vazio, a sensação de que em um minuto tudo pode ser diferente. A impotência que sentimos em determinadas situações. Quando a vida não está acontecendo de forma idealizada, surge o sofrimento. No livro Em Busca de Sentido, o autor Viktor Frankl relata que precisamos aprender que nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida tem a esperar de nós. Dentro desse pensamento, nossa compreensão pode ser ampliada. Cada um é único e singular. Nenhum ser humano pode ser comparado com o outro e nem pode ser substituído no processo, que é próprio de cada um. Muitas vezes, algumas coisas consideradas simples bastam. Colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove para que a vida faça sentido. Em outros momentos, isso não é suficiente, pois culturalmente o sentido da vida está associado à harmonia e felicidade. E sem o sentir deles, a vida acaba perdendo sentido para alguns. O propósito da vida passa, então, a ser preencher o desejo de felicidade. Cria-se uma expectativa e quando a felicidade falha, a existência torna-se uma lamentável experiência, um grande sofrimento. Por outro lado, um dos maiores arrependimentos relatados por idosos antes de morrer é o de não terem passado tempo suficiente com as pessoas que importam, o que nos faz pensar que a resposta, de fato, não é unânime e não se resume à felicidade. Mas então, como posso descobrir qual o sentido da minha vida? Primeiro, saia do piloto automático, reflita o que está vivendo. Fique atento aos seus momentos diários que te trazem satisfação e realização. Segundo, não se compare com os outros. O sentido da vida é diferente da do seu amigo. Terceiro, se conheça, explore o que você é bom, seu talento, e coloque em prática. Você pode descobrir algo de valor onde você nem imaginava.
Quarto, mantenha o foco no momento presente e nutra momentos de motivação e de felicidade. Quinto, saia da inércia, não desista de sonhos antigos. Sexto, descubra o que realmente você ama e insira isso na sua rotina. Sétimo, não subestime essa pergunta quando se encontrar em um momento de dificuldade. A depressão e a ansiedade são a doença do século. Por isso é importante fazer o que ensinamos para descobrir o seu sentido e não cair em momentos de desânimo. A vida não possui fórmula, bem como as respostas não são exatas. Por isso, pedimos desculpas se não podemos apresentar uma resposta uníssona desse assunto. Por isso, não subestime nenhum momento de sua vida, porque o sentido pode estar inserido em cada fração do seu tempo. Fazer o bem, fazer alguém sorrir, demonstrar empatia, socializar com o desconhecido, se desafiar, se sentir bem, tudo isso, se inserido na rotina, certamente fará com que o sentido comece a ficar mais claro. Pois, como dissemos, uma pessoa feliz não questiona o sentido da vida. Portanto, seja feliz, que o sentimento da vida continuaremos estudando. Nós agradecemos profundamente a sua atenção nesse vídeo até o momento. E informamos que mais de 90% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos no canal. Peço gentilmente que comentem no vídeo sobre o que achou do conteúdo e se inscrevam no canal. Ative o sininho para as notificações para que possamos seguir apresentando conteúdos como esse, para tornar a sua vida um pouquinho melhor. Nosso muito obrigado e até o próximo vídeo.